porque esses ministros do regime militante, eles abusam do analfabetismo funcional ou analfabetismo de fato do povo brasileiro. A exemplo do presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso. O Barroso, ele disse que é injusto os Estados Unidos punirem o Brasil e ministros por decisões tomadas pela Corte. A fala do Barroso se deu na primeira sessão plenária, depois que o ex-presidente Bolsonaro foi condenado pela primeira turma pela tentativa de golpe de Estado. Aspas para o Barroso. Nesse contexto, é simplesmente injusto punir o país, seus trabalhadores, suas empresas, por uma decisão amplamente baseada em provas, comprometendo suas empresas, seus trabalhadores, a minha casa em Miami. Ah, não, ele não falou da casa dele em Miami. Não. Para aqui. Suas empresas e seus trabalhadores. Também é injusto punir ministros que, com coragem e independência, cumpriram o seu papel. No Brasil, a quase totalidade da sociedade reconhece que houve uma tentativa de golpe e que é importante julgar seus responsáveis, afirmou Barroso, que é presidente do tribunal, e que, a depender do entendimento vigente num tribunal de ocasião casuísta, sujo e militante como é o STF hoje, e quero deixar claro aqui mais uma vez, porque o Brasil tem algumas profissões como qualquer outro lugar do mundo. Duas delas têm a língua, o idioma, como matéria-prima. São elas, o direito e o jornalismo. No direito, aqueles que estão com a tarraqueta pingando moeda de tanto ganhar dinheiro, não assumem. E no jornalismo, que também tem como matéria-prima a língua portuguesa, tem gente que olha para minha cara como o Tramontina, que não ficou na Globo, outro dia quis me dar uma tratorada. Ele não é parente do Clóvis Tramontina, que é dono da Tramontina das facas. Né? Ele é o Tramontina sem corte. Ele falou, você é um crítico feroz do STF. Eu falei, não, eu sou entusiasta do STF. Eu acho que um país não consegue, uma democracia não consegue existir sem um STF, sem um Tribunal Constitucional. O que eu sou crítico são dos usurpadores que ocupam as cadeiras de ministro no STF, no prédio do STF. Porque o STF, instituição, só funciona quando existem ali ministros, sem exceção, todos os ministros ali têm um notável saber jurídico. E não cometam atentados à Constituição, à lei, nem à língua portuguesa. Portanto, eu sou um crítico daqueles que, tal qual os sem terra, ocupam terras que não lhes pertencem. Sou crítico desses usurpadores que ocupam cadeiras que nunca poderiam lhes pertencer porque lhes falta um notável saber e, mais ainda, vergonha na cara. Porque ninguém é obrigado a aceitar. Então, quem tem notável saber e aceita, além de não ter vergonha na cara, tem interesses que eu não sei quais são. Da mesma maneira que eu não sei o que tem no saquinho que o Lindinho abriu na balada, pôs a chavinha e fez assim. Eu não faço ideia do que seja. Mas coisa boa não me parece ser, porque senão ele não estava fazendo isso escondidinho. Mas eu não sei o que é. Estou deixando tão claro quanto a substância que estava no saquinho. E o Barroso se presta a esse papel. Porque o Barroso, ele pode vir a julgar eventuais embargos infringentes.
mas ele já está prejulgando. Mas o Gilmar Mendes já prejulgou o impeachment, quase todo mundo já prejulgou a anistia. Isto é, a lei brasileira, ela tem o mesmo papel que o papel que é impresso os livros do Alexandre de Moraes, um papel acetinado que não serve nem para a hora H, num aperto, num apuro sanitário. O papel acetinado, ele lambuza e não limpa. Então, é uma pena, é uma vergonha, eu lamento muito. Ah, Pavinato, você está ácido hoje, você está hoje cutucando com o seu dedo mindinho de unha lascada o rabicó da onça. Não é, Segré. Não. Eu acordo todo dia às 5h30 da manhã para estudar sério. As pessoas me conhecem como crítico ácido, como crítico escancarado, mas eu somente sou ácido e escancarado porque, diferentemente dos demais críticos, eu garanto para você, eu sou o que mais estuda. E quanto mais eu estudo, eu mais fico revoltado com esta falta de vergonha na cara. Como essa do Barroso, que falou isso na sessão de hoje, né? Porque o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, afirmou ontem, dia 15, que os Estados Unidos pretendem anunciar na semana que vem mais sanções ao Brasil depois da condenação do Bolsonaro. O Rubio voltou a criticar o julgamento que sentenciou o Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. O chefe da diplomacia norte-americana afirmou que os ministros da primeira turma do STF foram parciais. E foram mesmo. Daí o Barroso tentando se defender da acusação de parcialidade, prejulgando um recurso que ele poderá vir a julgar. É uma vergonha. Eles são parciais, disseram os diplomatas americanos, e são, especialmente o relator da ação, Alexandre de Moraes. É óbvio! Ele se colocou como vítima para a Rede Globo. Ninguém sabia que ele ia ser morto, empalado, estuprado em praça pública e ter a careca enfeitada com penachos da cor da tribo da Nucudum. Ele foi na Globo, ninguém pôs um revólver na cabeça careca dele e falou: vai na Globo falar que você ia ser vítima, você ia ser morto. Não, ele foi porque ele quis. Ao abrir a sessão plenária dessa quarta-feira, dia 17, o Barroso afirmou que os sentimentos em relação aos Estados Unidos são bons, é claro, e a mansãozinha dele que está lá parada, nossa, ele tem que ter sentimento de tara pelos Estados Unidos. O Barroso mencionou ter ligações acadêmicas, ter amigos queridos, além de admirar pessoas e instituições. O ministro seria um dos que mais teria a perder caso fosse sancionado. Aspas para o Barroso. Por isso estou fazendo esse pronunciamento, que vai além do argumento óbvio da soberania. Desculpa, o Barrosinho, você não tem soberania para prejulgar, não. Aliás, isso é proibido. O senhor é um infrator. Quando o senhor prejulga, o senhor é um infrator. Como diria o advogado Paloma, se você não entende quem tem título, entenda o advogado Paloma. Bandidinho! Vamos ver o que o Barroso falou. Solta aí, alemão. Eu nunca havia abordado aqui, prezados colegas, mas acho que não gostaria de virar as costas a esse problema, a questão das sanções. E eu refleti muito, porque acho que há uma imensa incompreensão, talvez direcionada, e acho que o tribunal, pouco pelas circunstâncias do recato judicial, não se manifestou publicamente sobre o que está acontecendo. E eu me senti motivado a fazer isso, até porque, como é público e notório, eu tenho muitas ligações com os Estados Unidos, onde estudei, vivi e trabalhei em diferentes épocas da minha vida. E, portanto, a narrativa correta. No Brasil, não existe censura. Simplesmente não é um fato.
eu afirmaria que vigora a mais plena liberdade de expressão. Eu sou uma pessoa que leio de tudo, todos os dias. E eu recebo diariamente, como muitos de nós possivelmente, manifestações em veículos de imprensa e em blogs com as críticas mais ácidas ao governo, mais ácidas ao Congresso e, sobretudo, ao Supremo Tribunal Federal. Muitas delas grosseiras e ofensivas. Todos esses veículos continuam no ar, sem qualquer tipo de abalo. Lê quem quer, acredita quem quer. A ideia de que no Brasil existe censura simplesmente não corresponde à realidade de qualquer pessoa que esteja no país prestando atenção no que aconteça. As remoções de conteúdo, segundo mais uma vez explicou o ministro Alexandre de Moraes, se referiam a crimes de ameaça, não crimes de opinião. O exemplo mais emblemático era o da postagem que fornecia o endereço do delegado que conduzia determinado inquérito, com o nome de sua mulher, de seus filhos, e convocava as pessoas para irem hostilizá-lo e ameaçá-lo. Isso não é liberdade de expressão em lugar algum do mundo. Sim. Portanto, e além disso, nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal brasileiro tem pretensão de alcance extraterritorial. Nós só cuidamos do nosso jardim e já dá um bocado de trabalho. Portanto, ninguém está aqui querendo impor decisão brasileira fora do Brasil, simplesmente não corresponde aos fatos. É uma vergonha ver um presidente do poder do judiciário passando um recibo desse, fazendo este papel de trouxa. Isto é papel de trouxa. Isto é papel de trouxa. É que no Brasil não se investiga, mas o Twitter Files, o X-Files, mostrou as decisões do Alexandre de Moraes, mandando que o X, antigo Twitter, retirasse perfis do ar, como fez com o YouTube, como fez com o Instagram, na época das eleições. Ou seja, por que ele não volta no tempo para falar que o STF e o TSE manipularam o resultado da eleição de 2022? E não estou falando de urna. Agora eu estou falando de censura. O senhor não tem vergonha na cara, Barroso? Não tem vergonha na cara, não? O senhor acha que porque no Brasil 75% da população é analfabeta ou analfabeta funcional, de maneira a não conseguir ler ou entender ler o que está escrito na nossa legislação e o que está escrito nessas denúncias que vocês jamais apuraram. E não apuraram por quê? Já que o senhor, cara de pau, é presidente do CNJ e tinha o poder de levar adiante essas denúncias, tal como tinha o poder de levar adiante as denúncias que o Talhaferro fez daquele gabinete ilegal do Moraes no TSE. O senhor mandou investigar? Não! Então, outra palavra não resta para definir o senhor a não ser vagabundo. Em primeiro lugar, porque não é seu lugar de fazer esse tipo de exposição. Em segundo lugar, porque nenhum funcionário público, que é o seu caso, pode mentir gastando o meu dinheiro. Em terceiro lugar, por tentar me fazer de idiota. Segredo. Mas aí, Pavinato, eu não consigo interpretar muito bem, porque quando ele menciona não